Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amados queridos, eu quero iniciar esta gravação com o propósito de alertar os irmãos acerca dos momentos finais da igreja. Não estou aqui com o pensamento de trazer nervosismo para os irmãos, mas quero com toda certeza dizer para os irmãos que aquele que disse que há de vir virá e não tardará. E na grande oportunidade que nós temos, precisamos ver como é que está a nossa vestimenta, como é que está o seu e o meu coração. Porque a realidade atual faz a gente refletir se de fato somos aquilo que dizemos que somos. Porque não basta ser crente, não basta fazer parte de uma igreja, não basta você estar com a Bíblia na mão, mas rejeita a sã doutrina. Você minimiza o seu efeito, o efeito da palavra de Deus, achando que tem muita coisa que pode ser irrelevante. Mas nada nas Escrituras ela é irrelevante. Está escrito para a nossa edificação, para nos levar pelo caminho ao qual o Senhor traçou, ao qual Deus preparou. E eu e você sabemos qual é esse caminho. E esse caminho, você sabe que lá em João 14, versículo 6, não está falando para nós. Jesus mesmo dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Portanto, nobres irmãos, cabe cada um de nós fazer uma reflexão para sabermos se estamos vivendo o modelo que Cristo ensinou. Precisamos viver o modelo apresentado pelo próprio Deus desde o Gênesis. Porque eu posso ter aceitado Jesus e eu posso pensar, já que aceitei Jesus, eu já sou salvo, e uma vez salvo, salvo para sempre. Esse é um entendimento errado, é um pensamento errado daqueles que acham que esse tipo de ensinamento é correto. Existem inúmeras igrejas por aí que deixaram a sã doutrina, que abandonaram a própria verdade, vive a projetar ideias humanas, levando o povo ao êxtase. Porque o que se vê em muitas igrejas é o povo entrando em êxtase, perdendo a consciência, caindo no chão, e diz que é o Espírito, atribui tudo isso ao Espírito de Deus. Eu tenho certeza, eu conheço
porque ele se deixa conhecer. Então eu conheço o manifestar do Espírito Santo. Eu sei diferenciar quando é Deus, quando é a carne, emoção humana, e quando é possessão maligna. Uma coisa eu posso dizer: o Espírito Santo, nas suas manifestações sobrenaturais na igreja, aquele crente usado pelo Espírito Santo, a consciência dele é mantida. Alguém ser usado pelo Espírito Santo, ele fica normal. Ninguém que é usado pelo Espírito Santo pode perder os sentidos. Então, eu posso afirmar com clareza que quando alguém está evocando o espírito de demônio com a dança do reteté, então eles caem, se arrebentam no chão, machucam os outros, se machucam. Ora, eu entendo que nós devemos cuidar do corpo, é uma ordem bíblica, cuidem do seu corpo, porque é templo do Espírito Santo. E se eu me manifesto com a minha emoção ao som de tambores e outros instrumentos, e eu perco o sentido e caio, logo não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não derruba ninguém, não tira o seu equilíbrio emocional, nem a sua consciência. Logo ele vai entender que o Espírito Santo protege o seu corpo. Como é que alguém tem uma casa arrumada e depois começa a derrubar o reboco, começa a quebrar o piso, chapisca as paredes pintadas com tinta preta quando a parede é branca, suja tudo? Como é que fica esta casa? Vai ficar uma bagunça, né, irmãos? Então, o Espírito Santo não tem nenhum interesse de ver o seu corpo tombar, cair no chão. O Espírito Santo não quer que você maltrate o corpo, porque seu corpo é a morada dele. Ele comanda você de dentro. Ele santifica você de dentro. Ele fala com você, ele dentro de você, ele habitando em você. O Espírito Santo, ele quer lhe usar. Em nenhuma história da igreja, os discípulos tiveram essa ideia carnal de fazer esse tipo de show dentro da igreja, dançando músicas no estilo que hoje se vê, até porque não existia na época. Mas nem que existisse, homens guiados pelo Espírito de Deus têm outro comportamento. Homem guiado pelo Espírito Santo de Deus, eles têm direção, eles seguem os ensinamentos das Escrituras, que manda ser racional, que manda ser sóbrio, que manda ter equilíbrio, ter cuidado de ti mesmo, e da sã doutrina. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo, passou para Timóteo essas orientações. E agora, hoje eu vejo um monte de crente que aparentemente não se vê que é crente, porque na verdade a gente vê no período da noite, é como um vagalume, crente vagalume, só aparece à noite, brilhando. Então o crente vagalume, durante o dia ele se apaga, mas durante a noite chega na igreja, é o reteté, é o pula-pula, é o roda-roda, é o canta-canta, é o dança-dança, e diz que é o Espírito Santo de Deus. Eu reconheço como crente vagalume, porque durante o dia ninguém vê a sua luz. Durante o dia ninguém vê a sua luz. Tá? Por quê? Porque se veste como o mundo,
se pinta como o mundo, como as pessoas lá fora, as pessoas ímpias, falam palavrões, não tem temor de Deus, mas à noite quer brilhar. O crente vagalume é assim. Agora o crente é como o cristão verdadeiro, porque crente todo mundo pode ser crente. A Bíblia diz que até o diabo é crente. Então eu não me enquadro somente dentro do comportamento de um crente. Eu aprendi pelas Escrituras que eu creio em Deus, mas eu me comporto como cristão, aquele que segue a Cristo. Eu oriento os irmãos a atentar para esta palavra. Não seja um crente vagalume, que só parece brilhando à noite, na hora do culto. Peca durante o dia, ninguém vê, encontra na rua, não salta com a paz do Senhor. Um crente de verdade, cheio do Espírito Santo, não reconhece porque não há brilho durante o dia. Aí chega à noite com a Bíblia na mão, veste uma roupa para parecer que é crente, chega lá, vai pular, vai dançar, vai fazer, vai falar em línguas, vai profetizar, só falta derrubar com os gritos dentro da igreja e o povo lá no êxtase. Crente vagalume. Se você quer brilhar à noite, você deve brilhar também de dia. Você sabe que o crente vagalume, ele não brilha de dia, só brilha à noite. E nós temos que viver no mundo como hoje, como se tivesse de dia. Todo mundo vendo o nosso proceder, a maneira que nós falamos, a maneira que nós ensinamos. Não seja o crente vagalume. Não seja um crente que usa duas identidades. As pessoas no seu trabalho não te reconhecem, sabem que você é crente, se escandaliza. E agora, como é que fica? Você está preparado para ser arrebatado? Você está preparado para ir para o céu? Eu gostaria de saber se você está preocupado com aquela palavra que Jesus falou. Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Esta é uma das minhas grandes preocupações. Não seja como os fariseus hipócritas. Não queira estar pintado por fora, mas por dentro está uma coisa horrível. Não queira ser crente apenas à noite, ou cristão, porque esse é o padrão de Deus, que você siga o exemplo de Cristo, que você obedeça os ensinamentos que Ele te deu, que você persevere na doutrina, na santidade, na obediência, na justiça, sendo levado a cada passo para perto de Deus pelo Espírito Santo. Ele está vendo tudo que você está fazendo, está vendo a sua hipocrisia, está vendo que você é uma coisa na igreja e depois que sai é outra coisa. Bate na esposa, bate nos filhos, bebe cerveja, vive a pecar de uma maneira que só Deus revelando na igreja para derrubar sua máscara. Crente vagalume, só brilha à noite na hora do culto. E é um brilho que eu não sei nem explicar, porque como é que se consegue ter brilho sem orar, sem vigiar, sem ler a Bíblia, pecando na rua durante o dia? Como é que se consegue falar de Jesus? É só mesmo a máscara da hipocrisia? Como lá em Mateus 23, o Senhor tira a máscara dos fariseus. Então tem crente fariseu, tem crente se comportando, pastores fariseus, que não estão vivendo aquilo que prega. Às vezes tem a oportunidade de ser
obreiro por amizade, não tem a chamada. Às vezes são chamados e consagrados pelo homem por causa do dízimo forte que se atribui, porque você tem uma casa de luxo, tem um bom emprego, tem um carrão, né? Então, pastores carnais olham para você e vê o seu dinheiro para manter perto de você e para manter você perto dele. Ele te ilude, dando a você posições eclesiásticas na igreja, só porque você tem dízimo, né? Você tem dízimo. E aí o que é que acontece? Surgem muitos escândalos. É o fim. O tempo da graça está terminando e a gente precisa acordar para santificar a igreja, a noiva do Cordeiro. Tem um monte de crente, obreiros, né, que chega em cima dos altares e chama a igreja a noiva do Cordeiro, os membros da igreja, de endemoniado, de miserável, tá? Xinga a igreja do Senhor Jesus. Será que essa é a maneira de tratar a noiva de Cristo? Qual é a autoridade que esse pastor tem de estar dizendo que a igreja está endemoniada? Chamando a igreja de miserável? Será que está correto? De um coração sair palavras boas e palavras más? É necessário que se diga, que se xingue a igreja do Senhor Jesus de miserável ou de endemoniado? São pastores mesmo, vocacionados por Jesus? Sabe, porque a visão do pastor não é ver os irmãos individual na igreja, cada um sentando na cadeira para ali assistir, não. Você está diante da noiva, você é serviçal da noiva, você tem que respeitar a noiva, você tem que cuidar da noiva, amar a noiva, não permitindo que ninguém machuque, que ninguém maltrate. Mas quando você mesmo maltrata a noiva do Cordeiro, você vai responder. Você vai responder porque você machucou a noiva, você xingou a noiva, você amaldiçoou a noiva de Cristo. Portanto, meu amigo, fica aqui a reflexão. Pastores, não maltrate a noiva, não seja sanguessuga para extrair o bem daqueles que estão trabalhando para devolver os seus dízimos como forma de gratidão, e você puxa muito mais que isso. Isso é ser sanguessuga, isso é levar a noiva do Cordeiro, a igreja, os irmãos, os membros da igreja, a pobreza, enquanto você está enriquecendo. Eu sinto vergonha de abrir a televisão e ver esses homens pedindo para os irmãos passar o cartão na maquininha, pedindo para os irmãos, para os seus liderados pedir a noiva. Se deu, deu, se não deu, continua pedindo. E inventa um monte de campanha para tirar dinheiro do povo, secando a despensa do povo, deixando o povo na miséria, sem comida, sem pagar as contas. E ele não quer nem saber que os irmãos têm conta para pagar. Eles só querem saber de engordar a sua conta e ostentar o status de pastor mais rico do mundo, né? Do mundo. É triste porque o Senhor vai chamar você a juízo. Seu galardão você já está recebendo aqui. E vou falar uma coisa muito mais séria.
Satanás está no comando da sua vida, porque a ganância é uma obra maligna, é um demônio que está na vida desse obreiro, desse pastor, desse bispo, desse apóstolo, que só pensa em riqueza, enquanto seus membros passam fome. É muito triste a gente ver essa realidade atualmente, mas Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 6, está lá mostrando como seriam esses homens nos dias de hoje. Que Deus tenha misericórdia dos pastores sérios, que por conta dessa inovação, por conta da terceira onda, que trouxe esse monte de coisas ruins, incompatível à igreja santa e pura, tem perdido seus membros, porque os membros não têm mais interesse em conhecer as Escrituras. E o próprio Senhor está dizendo que erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É lamentável que isso está acontecendo, mas está. Eu sinto muito. E isso indica que a hora da igreja está mais perto do que o que pensamos. Está na hora de despertar desse sono. E se você quer brilhar de dia, você tem que seguir o padrão da igreja, o padrão de Cristo. Você tem que meditar aqui na palavra do Senhor. Você tem que seguir as orientações dela. Nunca queira viver pensando que a Bíblia vai se adaptar a você. Mas é você que tem que se adaptar à Bíblia. É você que tem que obedecer aqui às ordenanças do Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia de você. E de mim também. E de todos aqueles que estão vivendo sem se preocupar com a sua própria, com a identidade que lá no início da sua fé você tinha. E agora a sua identidade é de vagalume, é de crente ganancioso, cobiçoso, pecador, beberrão, mentiroso, enganador. É muito triste, né? Deixar a carne controlar você e contaminar o coração, o centro da morada de Deus, que é o seu coração. Essa mensagem é só um alerta. Se você quiser continuar sendo crente vagalume, sua decepção vai ser maior no final. Que o Senhor tenha misericórdia de você, de mim e de todos nós. Amém? Pai do Senhor.